você entrou para socorrer, né, o primeiro socorro para as vítimas. Qual a imagem que você encontrou? Murilo, boa noite. Na verdade, a gente saiu do hotel que a gente estava conversando com os amigos. O cenário que a gente viu foi a fumaça saindo da porta da igreja. E aí, o nosso primeiro momento foi entrar na igreja e abrir as portas junto com a guia que também estava passando na proximidade. Nós abrimos as portas e a fumaça tomava conta da igreja. Eu não ouvia nada, você só escutava a menina gritando: minha amiga está aqui, minha amiga está aqui. E a gente não conseguia localizar ela diante da fumaça. Depois que a fumaça baixou um pouquinho, é que meu amigo a avistou e ele seguiu em direção para ela para ajudar a levantar os escombros, mas nesse momento que ele correu para ajudar para levantar, a polícia não veio e nos tirou do local para que a gente saísse, porque a gente também estava correndo risco naquele cenário que a gente sabia que ainda podia desabar mais alguma coisa. Então, nós corremos o risco e nós entramos nessa igreja para a gente ver o que estava acontecendo e nos demos de cara com esse ato de desabamento lá dentro. Mas foi muito complicado, porque a gente não enxergava nada e a gente não sabia também quantas pessoas tinham lá dentro, porque a gente só enxergava o chão e as madeiras no chão, os bancos quebrados e aquele fumaceiro todo. No momento que a polícia pediu que eu saísse, eu ainda consegui registrar algumas imagens, mesmo ele mandando a gente sair, a gente fez umas imagens dentro do cenário, e aí a equipe da igreja veio por trás e resgatou a jovem que estava lá gritando, que a gente não conseguiu Desculpa te interromper. E a polícia entrou em cena e fechou o cenário todo, e a partir daí o bombeiro começou a desenvolver a operação, o trabalho deles, mas foi uma cena muito triste, muito forte num patrimônio como esse, que nós também visitamos todos os dias, e que eu, como rodo muito a cidade, vira e mexe, estou nessa igreja fotografando e vendo as imagens, que eu adoro ver aquelas paredes douradas, e isso mexe muito com a gente, ainda mais na perda de uma vida, né, na nossa cidade, dentro de um cenário como este. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha, porque assim, a gente sabe, e você sobretudo que anda, né, frequenta, como está dizendo, do turismo religioso que existe na nossa cidade. A igreja poderia ter muito mais gente. Outro detalhe, quando você e seu amigo chegaram no ponto e avistaram a menina embaixo ali das toras, das madeiras, do que sobrou do forro, vocês já imaginavam que ela estava morta? Na verdade, nós não chegamos até a vítima, nós chegamos até a amiga dela, né? Sim. Que estava gritando e que ela estava lá parada no lugar, apontando que a amiga dela estava ali, que provavelmente foi onde o teto desabou na direção que elas estavam. Então, nesse momento, quando ela gritava, nós nos aproximamos dela, meu amigo foi mais à frente e tentou levantar as madeiras, mas não conseguiu, e a gente teve que voltar por aí na direção da polícia. Mas a gente, infelizmente, não tinha muita gente, porque essa igreja, quando eu vou lá visitar, aquela igreja está sempre cheia, nunca tem menos de 10 pessoas, tem sempre grupos grandes, não apenas do turismo religioso, mas pessoas que visitam a nossa cidade e que sabem da tradição dessa igreja, que é centenária, que tem uma história, que a gente quer ver o ouro na igreja. Então, todo mundo que vem a Salvador quer visitar a igreja de São Francisco. Então, foi um momento que, graças a Deus, não tinha tanta gente. Felizmente, tivemos uma vítima, é lamentável essa situação, mas a gente não viu o corpo da vítima, a gente viu as madeiras que estavam no chão e a amiga dela gritando. Que ela foi recolhida pela equipe da igreja, e aí tudo parou, a gente não pôde mais ficar no espaço. Foi até aquele momento que eu consegui fazer um videozinho só. Diante do cenário, a última pergunta. Você que frequenta outras igrejas, tombadas, não tombadas, centenárias, bicentenárias, carece um olhar mais agudo, mais aprofundado, sobretudo em relação às estruturas dessas igrejas, sobretudo as frequentadas, porque a gente mora numa cidade de igrejas e casarões que está segurando é Papai do Céu, a gente sabe disso. Eu acredito que todos esses patrimônios da nossa cidade, não apenas de Salvador, mas de todo o Brasil, que são pontos de visitação turística e da população da cidade, precisa ter um reparo e um acompanhamento e uma manutenção diária, porque são patrimônios de séculos que estão na cidade e que precisa ser visitados, reparados, e que tem que ter um cuidado muito maior, porque está lidando com patrimônio e o tempo destrói, as madeiras envelhecem, os concretos também enferrujam o ferro. Então, tem uma série de questões que aí não cabe a mim, mas cabe ao IFAM, ao Patrimônio Público, cuidar dessas questões, mas eu acho que essa manutenção tem que existir não apenas nesse período de autoestação na cidade, mas durante todo o ano, porque além de você preservar o patrimônio, você também garante a segurança
de nós que moramos na cidade e das pessoas que nos visitam ao longo do ano. Eu digo isso não apenas em Salvador, porque a gente viajar pelo país inteiro, a gente vê que tem igrejas centenárias que podem estar vivendo essa mesma situação da falta do cuidado, da falta de uma manutenção diária. E isso termina gerando tragédias como essas. Amigo, obrigado pela tua participação, pelo ato heróico, inclusive arriscando a própria vida para tentar salvar aquelas pessoas que, enfim, ficaram desesperadas no momento do desabamento. Muito obrigado.